Olá, minhas amigas, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para juntos louvar e adorar o nosso Deus. Nós vamos estar esforçando para ler a palavra na Bíblia, porque no aplicativo está tendo diferença. A palavra está sofrendo algumas alterações. Então, nós vamos com a palavra na Bíblia, em papel, porque aqui a gente tem certeza que é original. Nós vamos falar um assunto hoje que, a princípio, você vai falar assim, mas estou careca de saber disso. Mas cada dia que nós lemos a palavra de Deus, o Senhor nos renova e o Espírito Santo nos revela novas mensagens. Então, hoje, eu quero fazer uma reflexão junto com você sobre o Pai Nosso e também sobre um hino que eu já falei nele aqui no canal, que é Mais Perto Quero Estar. Essa palavra, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Mas antes de entrar na palavra, eu quero pedir você, meu amigo, minha amiga, que me faça a gentileza de dar o joinha, porque com o seu joinha o vídeo ganha mais relevância e nós iremos mais longe, unimos mais vidas para junto conosco orar e refletir. E cada joinha seu é um impulso para o YouTube recomendar para as pessoas. Se você não der o like, que é um dedinho assim para cima, o YouTube não entende que o conteúdo é relevante. Inscreva-se no canal, compartilha, comenta também. Isso soma ponto para o YouTube recomendar às pessoas, certo? Não esqueça de me fazer essa gentileza, porque o canal não é meu, ele é nosso. E juntos vamos mais longe. Com seu joinha, com a nossa reflexão, o Espírito Santo nos leva mais longe. Amém? Então, vamos aqui meditar. Nós vamos meditar numa palavra muito conhecida, mas o Espírito Santo sempre renova a palavra em nosso coração. Amém? Então, vamos meditar aqui no Pai Nosso. Todo mundo sabe de cor, né? Mas vamos ler na palavra. Vamos ler um pouquinho antes do Pai Nosso para orarmos o Pai Nosso junto. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja em secreto, para que a sua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai que vê secreto te recompensará publicamente. Então, quando você der esmola, você que usa muito a mão direita, tudo que você oferece a alguém é com a mão direita. E o Senhor está falando aqui, o que você der com a mão direita,
que não saiba a tua mão esquerda. Quer dizer, não precisa de eu fazer comentários. Então, Jesus prosseguiu: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora o Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Então, aqui, o próprio Espírito Santo está comentando a própria maneira de se orar, né? Não ser como os hipócritas, porque nós nunca devemos fazer nada para ser visto. Nós, ao entrar para o nosso quarto, quer dizer, entrar para um particular com Deus, Ele que vê tudo, Ele em secreto também responde. E Ele fala para não precisa de usar vãs repetições. Por exemplo, vãs repetições, eu estar fazendo uma oração decorada, como eu não vou entrar em detalhes, mas eu orar 50 Pai Nossos, 50 Ave Maria, embora ambos estão na Bíblia, a Ave Maria está no início de Mateus, mas não é para ser usado em vão, com vãs repetições. Nós temos que orar a Deus com a nossa própria palavra. Então, Jesus recomenda que não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Aqui, Deus está dando um modelo de oração para os discípulos. Desculpem. Vós orareis assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai os nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induzeis à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens, aqui Deus continua falando, se nós perdoar os que nos ofendem, é isso que ele está falando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos
perdoará a vós. Sim, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E aqui o Senhor agora segue falando no jejum, segue falando na palavra, orientando sobre como jejuares. Então, quando nós orarmos, nós não devemos estar usando de vãs repetições. E não adianta nada eu dobrar o meu joelho e orar, e nas minhas orações eu tenho mágoa contra alguém. A palavra de Deus fala, os homens, porque é pessoas de toda espécie, tanto um amigo, um vizinho, um parente, ou até a nós mesmos. Você sabia que nós temos que nos perdoar também? Por exemplo, aquilo que eu fiz na minha ignorância, hoje eu conheço a palavra de Deus, eu já pedi perdão a Deus, então eu já criei Jesus Cristo como o único Salvador, como você que está aí também creu. Então, meus amigos, não precisa de todo dia eu estar pedindo perdão por aquele pecado que eu cometi, às vezes lá na minha infância, até sem saber. Muitos falam que criança não peca, peca sim. Eu tive essa experiência comigo mesma. Quando eu fiz uma longa viagem de avião, de 11 horas sem escala, e ali, quando eu olhava para baixo, a gente vê, quando a gente está a vários pés de altura, quer dizer, milha, a gente não vê casa, a gente vê como o céu embaixo, porque a gente está acima das nuvens, a mesma distância que daqui da Terra estamos vendo-as. Então, olhando para cima, tudo azul. Por que tudo azul? Porque a nossa visão é limitada. Quando chega em certa altura do espaço, Deus permite que a nossa visão veja o azul que chamamos céu. Então, eu quando era criança, a gente, na minha época, era muito enganado com mentiras dos avós, de pais e mães, e falava que era o avião que jogava o bebezinho e que a gente aparava ele nos braços e assim que chegava os bebês para as mamães. E eu lembro que antigamente as crianças eram muito inocentes, até os seus 10, 12, até 14 anos de idade a gente era bastante inocente, mas até os 10 anos era totalmente, não tinha televisão, não tinha redes sociais para estar ensinando tantas coisas como hoje. Então, eu me lembro que eu sempre fui apaixonada com criança. Desde criança eu era apaixonada e sou até hoje com criança. Aí eu ficava olhando para os aviões que a gente via
eles do tamanho de uma caixa de fósforo, e eu ficava, oh Deus, derruba esse avião para mim pegar muitos bebês para mim. E eu pedia a Deus que todo dia que o avião caísse para mim ir perto do avião e pegar muitos bebês para mim. E pedia a Deus com fé mesmo que Deus podia, que toda vida eu criei em Jesus Cristo com 5 anos de idade, e eu acreditava que Deus podia derrubar o avião. E nessa viagem que eu fiz para fora do país e de volta para casa, eu pude, o Espírito Santo foi falando comigo. Quando você ora o Pai Nosso, você pede perdão a Deus, mas você já pediu perdão a Deus? Quantas vezes você pediu para Deus para o avião cair? Para você pegar um bebê para você? Olha quantas vidas sem Jesus tem dentro dessa nave. Tem mais de 400. Você já pensou agora o avião caindo com você dentro? Ele vai dar um mergulho no Oceano Atlântico. Não vai dar nem para ninguém chegar perto. Mas se na hora de aterrissar ele cair em terra, também não dá tempo de ninguém chegar perto, porque todas as vidas se vão. Você já pensou quantos teriam ido embora sem salvação se um dia, naquela ignorância de inocente, você pedindo a Deus para o avião cair, se você visse um avião cair e chegasse até próximo, ia ser grande a frustração e a decepção, além de uma coisa que você não sabia, que era vidas que partiu para outro planeta, que só Deus sabe para onde. E você nunca pediu perdão para Deus depois que você creu em Jesus Cristo. Então, quando você for orar, peça perdão, que esse pecado ainda está em ti diante de Deus. Meus amigos e minhas amigas, aquele momento que o Espírito Santo me mostrava essas cenas, confesso para vocês que eu tive vontade de chorar, e Ele mesmo, Deus preparou uma poltrona só para mim, não tinha vizinho sentado do meu lado, e então eu podia sentir muito à vontade. Então eu virei as costas para o corredor e olhando para o azul do céu, ali eu orei e pedi perdão a Deus. Então muitas vezes nós temos pecado oculto e não pedimos perdão a Deus por eles, até porque nem sabemos. Então nós temos que orar o Pai Nosso e pedir ao Senhor, ao terminar de orar Ele, nós estamos pedindo no Pai Nosso que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que pecam contra nós. Porque as pessoas que nos ofendem, elas estão pecando contra nós. Então, meu amigo, minha amiga, a gente que ora o Pai Nosso sem perdoar aos homens que nos ofendem, e eu guardo o pecado dentro de mim, eu estou querendo que Deus faça comigo o quê? Que Deus não me perdoe, porque eu quero que Ele me perdoe assim como eu perdoo o meu irmão.
Mas se eu tenho mágoa contra o meu irmão, como que eu posso ser perdoado? O Espírito Santo não opera em coração sujo, não. Ele opera em coração limpo, mãos puras e lábios que não defamam seu irmão. Então, meu amigo, minha amiga, nós não podemos ser hipócritas, como o Senhor Jesus fala aqui, ter aparência de santo. Tem muitos que, se te vê usando uma bijuteria, você der a paz do Senhor para aquela pessoa, ela não responde nem com um boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Ela não te acha digna nem de ser cumprimentada. Eu falo isso porque eu vivo isso. Vivo isso de pessoas que outrora me via, eu congregava em determinado lugar que não podia pôr um brinco, não podia usar nada e não podia usar uma calça comprida. E hoje, graças a Deus, eu fui liberta daquele engano. Congrego onde não me proíbe vestes, eu tenho que me vestir com decência, como vocês me veem aqui no canal. Essa é a minha vida no meu dia a dia. Não posso vestir roupa escandalosa. Por quê? Não porque o homem me proíbe, mas é porque o meu coração, o seu coração, é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode habitar num coração que não perdoa, um coração que a pessoa guarda orgulho, falsidade, mentira, egoísmo e etc, e etc. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos que orar o Pai Nosso com muita sabedoria, porque senão estamos chamando castigo para nós mesmos. Quem ora o Pai Nosso com alguma nódoa na sua roupa que eu falo, com algum pecado em seu corpo, essa pessoa está pedindo castigo para si mesma. Igual, eu vou dar um exemplo de um hino que eu não canso de testemunhar sobre ele, que ele é da harpa cristã, que ele diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Esse é o coro do hino. Ele é um hino grande. E eu amo esse hino, ele canta sozinho na minha alma. E o Espírito Santo me revelou recentemente. Eu sou uma pessoa que, mesmo feliz,
todos que me veem falam, se você tem um semblante triste, mas eu tenho uma vida somada e multiplicada várias vezes por dores desde a minha infância, decepções, traições, traições que eu digo é daquela pessoa mais próxima de você, que você nunca esperava dela, e ela, traição não é só de marido e mulher, não. Traição é de amigo para amigo, é fingir amizade com você e falar mal de você pelas costas. E isso dói no seu coração, dói muito na sua alma. Uma pessoa falar uma coisa que nem no pensamento você guarda. E aquilo chega no seu ouvido com uma dosezinha maior do que até foi falado. É como um punhal que se batesse no peito. Então, minha amiga, meu amigo, eu aprendi a amar esse hino e vou dizer para vocês. Vocês estão me vendo aqui? Eu não conto as minhas dores aqui. Mas há 1 ano e 4 meses atrás, eu sofria herpes zoster no 3º grau, que ela é comparada à queimadura de 3º grau, e os efeitos também é de queimadura. Eu sofri, e a dor da herpes zoster não tem dor nenhuma que se iguala a ela. Eu fiquei 3 meses sem poder sair nem da porta para fora. Era uma dor que não tem linguagem que explica. E como eu sempre amo esse hino e digo que eu quero estar mais perto de Deus, ainda que eu precise da dor para me unir a Deus, a herpes zoster, as feridas foram curadas, mas me deixou uma sequela, que dói 24 horas por dia. Você está me vendo aqui? Você não tem noção da dor que eu estou aqui falando do amor de Deus, mas se eu preciso dessa dor, que ela continue, porque eu amo o hino. Eu não quero nunca sair da presença de Deus. E se eu preciso da dor para confiar mais em Deus, se essa for a vontade de Deus, assim seja. Mas eu já recebi um milagre no leito do hospital, cantando o corinho desse hino. Quando eu fui desenganada do médico, e a enfermeira chegou para me aplicar o remédio, eu falei, não tomo mais o remédio. Não tomo. Ela chamou o médico e o médico falou, seja feita a vontade dela. E ali era uma dor 24 horas por dia também. E a enfermeira precisava de fazer um curativo que nem anestesia me aliviava para ela fazer o procedimento. E eu tomava anestesia todos os dias, e a anestesia ela ia me matando, só me piorando. E aquele dia eu falei, não tomo mais anestesia. Se é a dor que eu preciso sofrer, que eu sofra até Jesus me dar descanso dela. Você vai fazer o procedimento sem anestesia. Aí o médico falou assim, seja feita a vontade dela e sobre a fé dela. Aí, talvez você esteja me vendo, Gisele,
a enfermeira que fez o procedimento aquele dia. E a Gisele trêmula colocou as luvas e eu comecei a louvar o hino inteiro, quase sem voz. E ela, como que a senhora com tanta dor consegue cantar? Eu falei, porque eu amo a Deus e amo esse hino. Se eu preciso dessa dor, seja feita a vontade dele. Por isso eu não tomo mais anestesia. Eu estava desenganada. E ali a enfermeira começou a fazer o procedimento e eu não senti nada. Nada, era como que não tivesse mexendo em mim. Era como se eu tivesse 100% anestesiada. E ali eu fui cantando e ela foi fazendo o procedimento da cura, que tinha que fazer, lavar a cirurgia com água oxigenada e com polvidine para depois fazer o curativo. Era uma cirurgia de mastite que eu havia sofrido no meu busto esquerdo. E aquilo agravou-se e eu peguei infecção hospitalar ali. Então, a infecção hospitalar, escapar dela já é um milagre. Meus amigos, minhas amigas, a Gisele começou a pingar lágrimas e ela ficava sem saber o que fazer, ela fazia assim com o braço para poder ela enxergar. E quando terminou, ela, assim, ainda chorando, ela falou assim, mas a senhora não falou nenhum ai. Eu falei, é porque não doeu. Aí ela falou assim, é impressionante, eu senti algo quando a senhora cantava que eu não consegui segurar minhas lágrimas. E aquela história foi divulgada na área hospitalar. Eu recebi visita de toda a especialidade médica, porque eu fiquei mais 10 dias no hospital, sobre cuidados, fazendo o mesmo procedimento, sem anestesia e sem dor. Estou aqui curada, livre da dor daquela época, mas carregando uma sequela que a hora que for a hora de Deus, ela vai embora. Meu amigo, minha amiga, ainda que seja dor que preciso para chegar mais perto de Deus, para confiar em Deus, que assim seja em nossas vidas. O tempo passou, meus amigos, minhas amigas, e não dá para falar mais, é tão curto, ou o relógio corre na minha frente, como nós já oramos o Pai Nosso, nós em poucas palavras vamos fazer uma pequena oração, que não é pelo muito falar, que Deus ouve também. Falaremos com Deus agora. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu amor, te louvamos agradecendo a Deus pelas forças que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, até pela dor que sentimos, porque se precisamos de uma dor bem forte para entender que somos dependentes de Ti, eis-me aqui, Senhor. Mas tudo é no Teu tempo. Quando o Senhor quer, o Senhor dá o alívio, o Senhor dá a cura. E sendo assim, Senhor, eu te peço que visita cada leito de hospital, fazendo, Senhor, a tua vontade na vida de cada paciente, que sejam curados, se for a tua vontade, que sejam libertos e que venha sair dali mais o rápido possível. Te peço que abençoe nossas crianças, abençoe nossos adolescentes, os nossos jovens,
Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos e abençoa, Senhor, a cada um dos nossos amigos. Abençoa, Senhor, nosso bairro, a nossa cidade, nosso país. Onde houver guerra, que haja paz. Onde houver, ó Deus, falta de perdão, que haja perdão. Onde houver, ó Pai, dor, que haja cura, porque o Senhor é o bálsamo, o Senhor é a anestesia para anestesiar toda dor e curar para sempre, porque já tive essa experiência com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu termino aqui falando com o Senhor. Abençoe cada um dos meus inscritos, cada um que tem visualizado meus vídeos, e te peço, meu Deus, abençoe a cada um que tem dado o like, aquele que vai dar, porque não estou aqui, Senhor, para apresentar religião para ninguém, não estou aqui com finalidade monetária, eu estou aqui com finalidade de te louvar e te adorar e refletir que tu és um Deus acima de todas as coisas. E no teu tempo, Senhor, tudo acontece e sempre da melhor maneira. Porque o melhor para mim não é o que o Senhor pensa. Os pensamentos teu, ó Deus, não são os meus e nem os meus são os teus. Mas que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Dá-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. Meus amigos, minhas amigas, gostaria de orar mais, mas não dá tempo. Não esqueça do joinha, por favor. Faça-me essa gentileza, estou recordando vocês, porque tem vídeo que às vezes tem quase mais de 500 visualizações, eu tenho vídeo aqui no canal, assim, e não tem 100 like. E o like, meu amigo, minha amiga, é aquele dedinho para cima, assim, ó. E você, para se inscrever, você vai se inscrever embaixo, vai aparecer. Você estando inscrito, você inscreva-se e toca no sininho para receber as notificações. E para todos os meus inscritos, para todos que têm visualizado minhas reflexões, um abraço muito forte para todos vocês. E dizer para vocês, Jesus te ama. Amém?